Mais uma vez estamos reunidos para a Escola Bíblica Virtual, a Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Sinai. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus para esse nosso novo encontro. De onde você estiver nessa manhã, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Nós hoje vamos estudar sobre o tema Os Escolhidos. E eu quero convidar você nesse instante para orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, somos gratos por mais um dia que o Senhor nos deu. O privilégio, Senhor, desse momento de estudo das Escrituras, para o qual pedimos a iluminação do Teu Espírito. Que o Senhor conduza a Tua palavra ao coração dos escolhidos, o Teu povo, aqueles que hão de reinar com Cristo para todo sempre. Nós nos alegramos nesta manhã por esse privilégio e pedimos a direção dos céus. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus por sua vida, por seu empenho, porque está fazendo parte da nossa escola e todos os domingos separa esse momento para estudar a palavra de Deus. Então venha conosco para nós estudarmos hoje sobre o tema Os Escolhidos. Você sabe quem são os escolhidos? Você compreende o que significa ser escolhido por Deus? Então eu quero convidar você para nós, nas Escrituras, entendermos que lugar os escolhidos ocupam no reino de Deus. E nós queremos começar pelo que Jesus ensinou em Mateus, no capítulo 20, e o verso de número 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O capítulo 20 do Evangelho de Mateus conta a parábola de um chefe de família que saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. Durante todo o dia, de manhã até a tarde, pessoas foram chegando e foram contratadas. Ao final do dia, quando era a hora de fazer o acerto de contas, aquele chefe de família que contratou tantas pessoas durante todo o dia, pagou o mesmo salário, mesmo aos que chegaram por último. Os que chegaram cedo, então, foram questionar: por que nós chegamos cedo e estes que chegaram por último receberam o mesmo salário? E o Senhor vai declarar que ele foi justo em ter pago aquilo que estava acertado. E que ele, de fato, é o administrador dos seus próprios bens. De maneira que o Senhor diz, não houve injustiça. O que houve foi generosidade e misericórdia. Essa parábola foi completada com um desfecho muito especial. Esse que agora lemos. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando nós olhamos para esse ensinamento de Jesus, nós estamos diante de um registro histórico. Os judeus foram chamados primeiro, foram chamados em Abraão, foram chamados para andar na presença de Deus. O Senhor chamou de todos os povos da terra um homem, Abraão, para ser uma bênção e nele abençoar todas as famílias da terra. Por meio desse homem, o Senhor estabeleceu um povo e uma nação, os judeus. Eles foram os primeiros. Os últimos são os gentios. Os gentios somos nós. Então esse texto diz que mesmo aqueles que chegaram primeiro, eles desprezaram, não perceberam, não estiveram atentos à vinda do Messias. De maneira que os últimos, os gentios, eles se tornaram os primeiros nesta aliança, a nova aliança no sangue de Jesus. De maneira que o Senhor então diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus sobre os escolhidos, nós podemos compreender que durante todas as gerações,
e por toda a terra, em toda a humanidade. Sempre existirão aqueles que vão marcar a sua vida com obediência ao Senhor, com fidelidade, com perseverança. Mas dentre todos os homens da terra, também é possível encontrar muitos, milhares, centenas de milhares de pessoas que em todo o tempo se portaram de maneira indiferente em relação ao Senhor, em relação à sua vinda, em relação ao senhorio de Cristo. Quando então falamos sobre os escolhidos, nós queremos lembrar o que a Bíblia nos ensina a respeito dos escolhidos. Quando nós estudamos há alguns dias atrás as profecias em Daniel, podemos enxergar o povo santo, os escolhidos ali também presentes naquelas profecias. Em Daniel, no capítulo 7, os versos de 26 a 27, assim está: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Nesta descrição que nós encontramos na palavra profética e apocalíptica do livro de Daniel, está posto que o povo santo, eles participam do reinado eterno, que é concedido pelo justo juiz, neste caso o ancião de dias, o Senhor dos senhores, o grande Deus, o onipotente, o onipresente e o onisciente, aquele que domina sobre todo o universo e sobre todos os reinos da terra. Os eleitos aparecem aqui como o povo santo, aqueles a quem será dado os filhos do Altíssimo o reino, e o reino que será eterno. Temos falado disso insistentemente nas nossas lições anteriores. Esse é o lugar dos eleitos, o povo santo. Quando nós olhamos para o Salmo 106, os versos de 3 a 5, essa expectativa e esse anseio pela herança dos escolhidos estava marcado na canção que foi entoado no Salmo 106, de 3 a 5. Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Veja a prática e a conduta dos escolhidos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Vista-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Quem são os escolhidos? São aqueles que acompanham a descendência de Abraão, aqueles que foram feitos filhos espirituais em Abraão. Não uma descendência direta ou biológica, mas uma descendência espiritual, daquele que foi escolhido para ser o pai de uma grande nação. O Salmo de número 106 se regozija com a expectativa da manifestação da salvação, a prosperidade, a alegria do povo eleito, dos escolhidos que se regozijam com a herança dada pelo Senhor. O que o Novo Testamento nos ensina a respeito dos escolhidos é que eles fazem parte da família de Deus, e eles são marcados pela fidelidade e pela perseverança. Em Mateus, no capítulo 24, os versos de 22 a 28, nós podemos entender que esse é um contexto também de adversidade. O Senhor Jesus, quando está falando da grande tribulação, ele coloca os escolhidos dentro desse cenário, ao dizer: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas observe que num período de tribulação que viria sobre a fé cristã e sobre os discípulos espalhados no mundo inteiro, o texto diz: mas por causa dos escolhidos,
tais dias serão abreviados. Quando Jesus ensinou sobre a grande tribulação que viria sobre o povo de Deus, ele está dizendo que aquela seria uma grande tribulação e que por causa da fé dos eleitos, dos escolhidos, esse tempo seria abreviado. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse texto fala de milagres, esse texto fala de falsos profetas, fala de falsos cristos, operando milagres, e se possível fora, enganaria até a fé dos eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que permanecem perseverantes e fiéis diante de falsos cristos, diante de milagres, diante de perseguições que sobreviriam à igreja de Cristo Jesus. Verso 25, vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente, e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Não há um lugar exclusivo no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, aonde Jesus possa aparecer de maneira secreta, mas de maneira universal e visível, para que os eleitos não sejam enganados, para que os eleitos não sejam atraídos por falsos cristos ou por falsas promessas. A Bíblia assegura a fé dos eleitos, a fé dos escolhidos. E é claro, isso anuncia a soberania de Deus. Aliás, todo o caráter profético das Escrituras anuncia a previdência, a presciência, a soberania de Deus. Por isso o seu domínio na história, por isso mesmo perante a perseguição, ele conhece aqueles que enfrentariam todas as perseguições e não abandonariam a sua fé. Nos textos seguintes, no capítulo 29 ainda, nos versos de 29 a 31, quando o Senhor fala sobre a vinda do Filho do Homem, perceba que no verso 29, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento. Atenção para esse trecho que está assinalado. E os poderes dos céus serão abalados. Aqui nós estamos diante de uma convulsão da criação. Os poderes, diz as Escrituras, os poderes dos céus serão abalados. Nesse contexto, aonde estão os eleitos? Olha o que diz a Escritura, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Grande convulsão sobre o mundo, não é um tempo de paz, de grande conflito, em que os poderes dos céus serão abalados. Grande tribulação que viria sobre a fé dos eleitos. E, se possível, enganaria os eleitos. Mas o Senhor disse que esses dias são abreviados, porque não é possível enganar a fé dos eleitos. E os escolhidos agora, em vindo a manifestação de Cristo Jesus nas nuvens com poder e glória, o mesmo Senhor ordena aos seus anjos que reúnam os escolhidos dos quatro cantos da terra. Gente de todos os lugares,
povos, tribos, línguas e nações que foram reunidos na presença do eterno Deus. Esse é o lugar que descreve a posição e a condição dos escolhidos nas Escrituras. Portanto, o Novo Testamento nos ensina a grandeza dos planos de Deus que, com certeza, marcam a herança dos escolhidos ou dos eleitos. Em Lucas, no capítulo 18, os versos de 7 a 8, quando Jesus está ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, então ele conclui esse ensinamento quando ele conta uma parábola a respeito de um juiz iníquo, que a si mesmo ele atende o clamor de uma viúva que tanto intercede. Ele diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Os escolhidos são aqueles que experimentam a justiça de Deus em Cristo. Foram justificados. O Senhor há de conceder-lhes a herança eterna por meio de Jesus. Então, a grande pergunta desse texto é: quando o Filho voltar, porventura ele vai encontrar fé na terra? Esse texto não diz, porventura, ele vai encontrar obras na terra? Ele vai encontrar templos na terra? Porventura, ele vai encontrar fé na terra? Os escolhidos não são aqueles que são privados das lutas e das adversidades, da perseguição ou da condição de serem atacados pelo anticristo. Mas eles são aqueles que, apesar de todas as adversidades, de todo o tempo de tribulação e de perseguição, se mantêm fiéis. Quando Jesus voltar, então há de reunir os escolhidos dos 4 cantos da terra. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, uma outra declaração, ela vai estar relacionada aos escolhidos. E isto é o livro da vida. O livro da vida como o registro daqueles que foram escolhidos por Deus em sua presciência, que anteviu a fidelidade e perseverança daqueles que foram chamados de eleitos. A carta à igreja em Sardes, em Apocalipse 3, versos 5 e 6, assim encontramos: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, ele não terá o seu nome apagado do livro da vida. Esse é o registro da fé dos eleitos. Esse é o registro da perseverança do povo santo, do povo do Altíssimo, daqueles que mantiveram a sua fé, mesmo em tempos de perseguição. Quando nós olhamos então para o capítulo 13 de Apocalipse, é muito interessante, porque o capítulo 13 vai apresentar 2 cúmplices de Satanás. O dragão, assim como está descrito no capítulo 13, a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Dá uma olhada comigo no que diz esse texto: a besta que emerge do mar, Apocalipse 13, versos de 1 a 10. Vamos olhar com paciência. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Verso 2: a besta que vi
era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, isto é, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Verso 6, olhe com atenção. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Perceba que no capítulo 13, o dragão, que é Satanás, está associado a uma besta que vai emergir do mar. E esta besta aqui tem uma aparência, vamos dizer, dos 4 animais da visão de Daniel. O fato de surgir do mar representa governos ou impérios. Essa besta que se levanta do mar recebe poder e autoridade do dragão, que é Satanás. Poder e autoridade para fazer perseguição e oposição e blasfêmia a Deus, ao seu povo, e diz o texto, e vencesse. Uma besta que seria adorada, uma besta que chamaria a adoração para o dragão, que é Satanás. Veja pausadamente o que diz esse texto. A besta, verso 2, que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Aqui há um falso milagre, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Olha o verso 4, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esta besta e este dragão que seria adorado, diz o texto no verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O capítulo 13 vai aparecer uma figura associada ao dragão, e esta figura, ela vai ser um instrumento de adoração e de veneração, tanto de si mesmo como do dragão, que é o diabo, que é Satanás. Percebam que o povo santo e os escolhidos de Deus, que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro,
eles não foram incluídos nesta adoração. Porque não foram, o texto diz, se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós estamos então diante de uma descrição em que os eleitos, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles não participam da adoração ao dragão, nem à besta que saiu do mar. Isso significa que o povo de Deus, os escolhidos, mesmo sob perseguição, diz o texto, se alguém levar para o cativeiro a liberdade cesseada, mesmo sendo aprisionados, mesmo sendo mortos à espada, se alguém matar a espada, diz o texto, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Queridos irmãos, quando a Bíblia fala dos escolhidos, está descrevendo aqueles que na presciência e na soberania de Deus, o Senhor anteviu que eles, mesmo diante de perseguição, eles iriam manter a sua perseverança e a sua fidelidade, e não seriam enganados pelos falsos profetas, pelos falsos cristos e pelo anticristo, muito menos pelo dragão, que é o diabo. O capítulo 13 ainda, os versos de 11 a 18, vai mostrar uma outra besta, aquela que emerge da terra. Veja o que diz os versos 11 em diante. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falando como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo dos céus faz descer à terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que até ou que tem a marca. O nome da besta é um número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número de homem é número de homem. Ora, esse número é 666. Essas 2 figuras que aparecem aqui no capítulo 13, eles são cúmplices de Satanás, o dragão. Então, nós podemos olhar aqui uma tríade ímpia, uma trindade ímpia. E essa trindade ímpia é formada pelo dragão, o diabo, é formado pela besta que se levanta do mar, pode estar representando um império ou mesmo o anticristo, e a besta que saiu da terra, um falso Cristo ou o anticristo. Quando nós olhamos para essa tríade maligna, ela está em oposição à Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Percebam como há uma sabedoria na revelação de Deus, e como Satanás sempre tentou imitar as coisas de Deus. Nós lemos nos versículos anteriores que essa besta que saiu do mar tem a sua cabeça como que ferida. Lembre que Jesus também foi morto e ressuscitou. O milagre da ressurreição agora
está de alguma forma falsificado e imitado na besta que saiu do mar. A primeira besta que saiu do mar, Satanás lhe dá o poder de governar, o poder político, a autoridade. A besta que saiu da terra, Satanás lhe dá o poder de fazer milagres. Mas toda essa tentativa, com certeza, não há de enganar a fé dos eleitos e dos escolhidos de Deus. Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mesmo diante desta realidade que está representada aqui, eles não vão adorar nem a besta, nem ao dragão, que está descrito no texto de Apocalipse. No outro momento, nós podemos falar um pouco mais sobre o significado dessa trindade. Podemos olhar com mais atenção para esta realidade: o dragão, a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Por ora, é importante você compreender que essa é uma trindade maligna, que vai falsificar os milagres para que seja adorado, vai fazer descer fogo do céu, e todos aqueles que não estão escritos no livro da vida serão marcados na sua fronte e também na sua mão direita, e por causa disso, aqueles que não forem achados com essa marca da besta, diz o texto, eles não podem comprar, eles não podem vender. E o número de homem que aparece aqui é o número 666. Ora, o número 6 é um número de homem, o número 7 é um número divino, o número da perfeição. O número 666 é uma dízima periódica, é uma tentativa, uma imitação, é uma imperfeição, que nunca será 7, que nunca será perfeita, que nunca vai representar Deus, mesmo sendo adorado como Deus. Qual é o lugar dos eleitos e dos escolhidos? Não é estar a salvo, vamos dizer, das perseguições. O lugar do povo santo, do povo escolhido, é, mesmo que seja perseguido, mesmo que seja trancafiado, mesmo que seja impedido de comer, de comprar ou de vender, mesmo que morra, não poderá ser derrotado pelo anticristo, não poderá ser derrotado pelo dragão, não poderá ser derrotado pela besta que se levanta do mar, nem pela besta que se levanta da terra. Quando nós olhamos então para toda essa descrição, com certeza, aqui está marcado a fé dos eleitos. Não é possível mais do que o dano físico aos escolhidos e aos eleitos. Não é possível mais do que dano físico, mas nenhum dano espiritual. Por isso podemos olhar para Apocalipse capítulo 20, os versos de 11 a 15, porque fala do juízo de Deus. Então ele diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Percebam que os que têm o seu nome escritos no livro da vida são os que venceram. Os que têm o seu nome escrito no livro da vida são aqueles que não adoraram a besta,
são aqueles que foram perseguidos e até mortos. Mas eles permaneceram perseverantes, eles foram fiéis, e fiéis até o fim. E os seus nomes permaneceram e não foram apagados do livro da vida. Apocalipse capítulo 21, 27, quando o Senhor fala sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, então ele diz, nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A descrição da Nova Jerusalém, ela é o lugar e o ambiente onde os escolhidos, os eleitos de Deus, eles terão morada permanente. Ao olharmos para Apocalipse 22, os versos de 18 a 20, então o Senhor nos ensinou a respeito da conclusão do livro de Apocalipse. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que lhes acham escritos neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando olhamos no Novo Testamento e quando olhamos na literatura apocalíptica, podemos descansar o nosso coração com a fé em Cristo, mesmo para tempos de adversidades que podem se levantar contra a fé dos eleitos. Tempos de tanta tribulação que, se não fossem abreviados, eles enganariam, se possível, a fé dos eleitos. Quem são os eleitos e os escolhidos de Deus? Mais uma vez, nesta manhã, eu quero encorajar você, diante de tudo aquilo que nós temos visto, e dizer que quem são os eleitos que sinceramente respondem ao chamado e recebem a Cristo pela fé. Aí podemos dizer que Jesus os chama de escolhidos, ou como a palavra grega pode ser traduzida aqui por eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que foram vistos desde a fundação do mundo, pela presciência e pela soberania de Deus, que foram eleitos em Cristo, e que desde o início e na fundação do mundo, foram reconhecidos como homens e mulheres, que apesar de todas as adversidades, permaneceriam fiéis a Cristo e à sua palavra. Estes são todos aqueles que o Pai escolheu em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Posso dizer, então, somente estes escolhidos, eles vão constituir uma comitiva dos redimidos quando Cristo retornar em glória. A escolha eterna de Deus garante que eles responderão sinceramente ao chamado de Cristo. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz, todo olho verá. A Bíblia diz, no que Jesus nos ensinou, as nações da terra se lamentarão. Mas o Senhor enviará os seus anjos, que com trombeta vai reunir dos quatro cantos da terra os escolhidos, os eleitos. Esse não é um ensinamento que prioriza pessoas no sentido de fazer acepção de pessoas. Esse não é um ensinamento das Escrituras que dá alguma vantagem, como se o Senhor pudesse, naquele momento de sua soberania, como se Ele estivesse fazendo uma predileção, escolhendo pessoas para a morte eterna e escolhendo pessoas para a vida eterna. Os escolhidos, os eleitos, mostram e revelam a soberania de Deus, que em toda a história e na sua presciência consegue ver aqueles que seriam fiéis em
todas as adversidades e manteriam a sua aliança e não abandonariam o Cristo e o seu reino, mesmo diante da ameaça de morte. Quando Jesus contou a parábola das virgens que estavam aguardando o noivo, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Quando o noivo chegou, as 5 nécias que tinham o seu azeite terminado, pediram às 5 prudentes para que repartissem o azeite. E elas disseram: se fizermos isto, vai faltar para vocês e vai faltar para nós. E o noivo veio, levou as 5 virgens prudentes, e as 5 nécias foram à procura de azeite. Quando Jesus voltar, os escolhidos não devem ser surpreendidos como se não estivessem preparados. Quando Jesus voltar, tudo aquilo que nós enfrentamos de luta, de perseguição e até a morte, tudo isso será aniquilado pela sua vinda. Então, quando Jesus voltar, não será a hora de se preparar para ir com Cristo. Quando Jesus voltar, você já deve estar preparado para subir com Cristo, para a reunião dos santos, para o reinado eterno dos santos do Altíssimo. Quem são os escolhidos? Os escolhidos não são aqueles que são identificados na igreja, porque tem um ministério, porque tem uma função. Os escolhidos não são aqueles que participam de um ministério de excelência na igreja. Os escolhidos são aqueles que, a despeito de todas as coisas, eles têm fé e eles vivem pela fé. Então o Senhor Jesus mesmo disse: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Os escolhidos são vocês, os escolhidos somos nós, somos todos aqueles que vivem pela fé em Cristo. Que nesta manhã o Senhor abençoe a sua vida de fé. O Senhor continue conduzindo você, por mais que seja difícil os desafios que estão diante de você, por mais que se levante uma perseguição, e chegue o tempo de não podermos comprar ou comer, e chegue o tempo de sermos levados para os cárceres, ou mesmo o tempo em que eu e você sejamos mortos ao fio da espada. Jamais poderá haver algum dano espiritual, apenas dano físico. Mas o Senhor da ressurreição, o Cristo vivo, exaltado, Ele é o meu e o seu Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre, na fé dos escolhidos de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe hoje e sempre. Amém.